2h09. Estamos terminando aqui de conectar o Marco Souto, que é o especialista em eficiência energética, que vai responder às suas dúvidas. As suas dúvidas sobre como economizar energia elétrica, como que baixa o preço da conta de luz, porque agora naturalmente ela está mais cara com a bandeira amarela e a tendência é que fique ainda mais depois com a bandeira vermelha e a possibilidade de uma bandeira vermelha 2. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp e a gente responde com o especialista. WhatsApp da Bandeirantes? 11 999 048756. Agora sim, Marco Souto, especialista em eficiência energética aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, e com você? Tudo certo também. Marco, queria começar perguntando sobre a bandeira amarela e o que isso na prática vai significar para o nosso bolso. Por exemplo, uma conta de luz de R$100 vai passar a ser de mais ou menos quanto? Porque eles falam a cada 100 kWh consumido, mas quem não é especialista não sabe como fazer essa conta, né? A gente tem que sempre pensar e ir na prática, né? Então, assim, as bandeiras, elas funcionam, nós temos sempre que levar em consideração que elas funcionam por conta do aumento do custo da energia. E aí, a cada 100 kW, eu sempre falo assim, que a gente fala de consumo médio, de valor de quilowatt médio. Por quê? Porque o Brasil inteiro nós vamos ter valores diferentes. Por exemplo, a conta de São Paulo, a conta do Rio, cada concessionária, por conta dos seus cálculos ali, vai ter um valor diferente. Então, eu sempre gosto de falar assim, qual que é o custo médio de energia no Brasil? No Brasil, hoje, o custo médio, custo marco, tá? Que o pessoal fala assim, mas de onde você tira essa média? Pô, da minha expertise. O custo médio hoje eu considero R$1 o quilowatt. Então, qualquer hoje, independente se São Paulo é o quilowatt 90, Rio de Janeiro 1,20, vamos considerar, então, R$1 o quilowatt. Então, R$1 um quilowatt, nós vamos dizer que a cada R$100 de conta de energia, esse cliente vai pagar a mais R$1,90, tá? Então, quem tem a conta de 100 vai pagar R$101,90, 102. R$102 é um aumento ainda discreto, mas geralmente começa nesse período de transição com a bandeira amarela e se não chover mais do que esperado, vai para a bandeira vermelha em algum momento, né? Exatamente. A bandeira amarela, ela só é a sinalização de que, agora tá ficando caro, tá aumentando o valor e a tendência é o quê? É que aumente mais. Então, agora nós estamos falando de 100, 109, se a gente descuidar, esse 109 vai virar 107. Como ninguém tem conta de 100, vai acabar virando lá 214, aí bandeira patamar 2, e aí essa conta escala até a gente tá pagando aí a cada 100 kW mais ou menos R$20. Vamos então trazer dicas para os ouvintes da Rádio Bandeirantes do que na prática pode ajudar a reduzir a conta de luz no fim do mês. O que é, Marco? Aquela coisa fácil de fazer, mas que ninguém faz e pode ajudar. Vamos lá, gente. Coisinha simples assim do dia a dia. Primeiro lugar, vamos lá. Tem que diminuir o tempo de chuveiro. Vamos reduzir o tempo de chuveiro. Por quê? Estamos entrando no inverno, estamos no outono. Já começou a diminuir a temperatura, o pessoal começa a usar o banho um pouquinho mais quente, tempo de chuveiro maior, acaba gastando mais energia. Então, diminuição de tempo de chuveiro é primordial, agora é necessário. Não é só isso, quando a gente fala em diminuição de tempo de chuveiro, é uma das coisas que a gente tem que fazer. O segredo da economia de energia é lembrar que tudo está ligado na tomada. Então, o que a gente conseguir deixar desligado é a melhor eficiência. Então, por exemplo, você não está no ambiente, a sua televisão ela fica ali com aquele pontinho, aquela luzinha vermelha acesa, o seu decodificador de internet, de TV a cabo, fica ali com o pontinho vermelho aceso. Essa luzinha acesa aí, ela pode gastar da televisão R$5 por mês. Aquela luzinha da TV a cabo, R$5 por mês. Sua máquina de lavar na tomada, R$5 por mês. Olha só, se você tiver 3 televisões em casa, uma
Uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, você já está gastando R$ 40 a mais na sua conta que você não precisava gastar. Então, tira tudo da tomada. Por quê? Equipamentos energizados gastam mais energia. Então, acabam consumindo. Esses stand-bys são aqueles gastos fantasmas que a gente não vê e que não traz nenhuma solução para a gente. Então, tirando da tomada aquelas luzinhas acesas, apagando elas, a gente já consegue economizar bastante. Na utilização, se você não está no ambiente, desliga os equipamentos, desliga ali o ventilador se você não está no ambiente. A luz, quando eu era pequeno, minha mãe falava, tava a lâmpada acesa, ela batia no interruptor xingando e falando, eu não sou sócia da Light. Aí a gente ia lá e apagava a luz. Então, apaga a luz se você não está no ambiente. E lembrar sempre que geladeira não é psicólogo. Não adianta abrir a porta da geladeira e querer resolver problema lá que não resolve. Abriu a porta da geladeira, pega o que quer, fecha a porta. Deixar a porta aberta também acaba gastando mais. Ou seja, aquele quarto do filho que já não mora mais em casa, aquele quarto de visita que ninguém usa com frequência, tudo isso tem que ficar sem nada na tomada, que já pode ser uma bela ajuda no fim do mês, quando tiver alguém, aí coloca na tomada. Mas, por exemplo, a máquina de lavar roupa, muitas vezes na minha casa, por exemplo, é difícil pra caramba tirar ela da tomada. Eu precisei esses dias e não conseguia. Porque a máquina é pesada, tem uma pedra em cima, você não tem muita alavanca para tirar ela do lugar, a tomada fica atrás, é complicado. E tem ouvinte perguntando sobre máquina de lavar, inclusive. Vamos lá, tem um dispositivo que chama tomada inteligente, que é um dispositivo que ele é como se fosse uma tomada programada. Você consegue ligar e desligar ela por Wi-Fi. Então, você consegue desligar a máquina de lavar da tomada quando você não está usando. Porque o pessoal pensa assim, máquina de lavar gasta muito quando ela está funcionando. Mas não, hoje uma máquina de lavar do tipo front load, aquelas que abrem pela frente, ela vai gastar mais ou menos 20 para um ciclo de lavagem completo com água fria. Se for aquela que abre por cima, top load, até 40 centavos por ciclo de lavagem. Então, assim, para economizar com eles, é só encher. Encheu a máquina de lavar, deixou ela ali na sua capacidade máxima ali, perfeito, você está economizando. O problema é aquelas famílias que todo dia quer lavar uma peça só, quer usar a máquina de lavar. Aí acaba gastando mais. Usar o limite da capacidade. Exatamente, é a sempre dica. a capacidade ali. Entendi. Bom, tem uma pergunta de ouvinte aqui, ó. Alexandre de Santo André. Em relação a consumo de energia, quando eu deixo um carregador de um celular plugado na tomada, ou de repente um secador de cabelo, ou um ferro de passar, mesmo que eles não estejam em funcionamento, eu não esteja usando nem o secador, nem o ferro de passar, e o carregador não esteja sendo utilizado para carregar nenhum celular, mesmo assim, há consumo de energia ou não? Muito obrigado a todos, uma boa tarde e fique com Deus. Boa essa pergunta do Alexandre, hein? Boa, porque são 3 tipos de equipamento completamente diferentes, dá pra gente explicar bem. O carregador do celular, se ele tá na tomada, ele não gasta energia, por quê? Se for, aí vem o primeiro diferencial, se for original do fabricante do celular, o que acontece? Ele só vai liberar energia se você plugar ele no celular. Se você não pluga no celular, por estar na tomada, ele não gasta nada mais. E sim, corre-se o risco de incêndio, tanto que o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo pede para não deixar. Mas por estar na tomada, não vai gastar nada mais. Então, não se preocupe com o carregador na tomada por conta do consumo de energia. O secador de cabelo, como ele é um equipamento com resistência, você precisa estar com ele acionado para ele ativar resistência, mais ou menos como o chuveiro elétrico. Só quando está com água passando que ativa a resistência que ele gasta. Então, só na tomada também não vai gastar. Então, o celular não gasta se for original, secador de cabelo não gasta. Agora, qual que era o terceiro equipamento que ele falou? O terceiro era o que gasta. Era ferro de passar. Ferro de passar. O ferro de passar, então. O ferro de passar, ele funciona com resistência, só que a resistência do ferro de passar, ela não é ativada pelo botão como secador. Ela fica, por mais que você deixe o ferro desligado, ela fica passando ali uma corrente menor, mas ainda passa ali. Tanto que se você encostar, você vai ver que ele está morninho. O ferro de passar gasta. Então, o ferro de passar também tira ele da tomada.
Olha, eu fiquei feliz com essa notícia de que o carregador do celular não gasta, porque o meu não sai da mesma tomada, ao lado Eu da vou minha falar. cama. Eu fiz uma medição por 6 meses. Ele gastou 2 watts, o meu carregador. O meu é um carregador da Apple. Ele gastou 2 watts em 6 meses, o que daria 20% de 1 centavo o consumo. Então é muito baixo, assim, quase que imperceptível. Só que o problema é o risco de acidente. O Corpo de Bombeiro, eles deixam isso sempre bem claro. Ó. Tira da tomada, porque pode causar acidente e incêndio. Tem muito ouvinte aqui também perguntando sobre o chuveiro, por exemplo, a gás. Vale a pena nesses momentos? Ou o chuveiro elétrico, se você tomar um banho mais curto, compensa? Estão falando de torneira elétrica em pia também. Isso, esses aí. Agora começou o frio, é bom a gente falar disso. Torneira elétrica em pia é um chuveiro. Então ela vai gastar tanto quanto um chuveiro e aí vai acabar gastando mais. Então, se tá lá, a hora que você liga, tá gastando. Então, o segredo da torneira elétrica é só abrir ela quando for, por exemplo, enxaguar a louça. Quanto a chuveiro elétrico, esse não, chuveiro elétrico e o a gás, se a gente for pensar entre os dois, tarifa por tarifa, hoje o chuveiro elétrico ele é mais caro, coisa de 5 a 10%. Então é pouquinho, mas é mais caro. No entanto, hoje nós temos alguns chuveiros que se chamam chuveiro eletrônico. É um que tem uma hastezinha que você controla na mão. Mesmo quando o chuveiro está ligado, você consegue mudar a temperatura. Esses aí são os eletrônicos. O eletrônico, se comparado ao chuveiro a gás, ele é mais econômico até 50%. Então, hoje, o chuveiro mais econômico de todos do a gás e do elétrico é o chuveiro eletrônico, aquele que tem a hastezinha que você muda a temperatura, que ele fica bem na altura da mão. Não aquele que a gente tem que subir no banquinho para mudar lá em cima, esse daí não. Esse daí acaba gastando mais do que o chuveiro a gás. Olha, eu não sabia que tinha diferença do que tem a mudança na altura da mão e o que mexe lá em cima na temperatura, que tem Tem. aquela verão, inverno, né, meia Isso. estação. Qual que é a diferença? É que esse que você mudar na altura da mão, você controla a temperatura na mão, na altura ali da mão. Esse outro que tem primavera, verão lá, que tem, não é primavera, verão, é outono, verão e inverno. Esse daí não, esse daí para você controlar a temperatura, você tem que abrir o registro, tem que fazer passar mais água. Então ele não diminui o consumo, você passa água mais rápido por ele para diminuir a temperatura. Então você sempre vai usar ele na potência máxima. Enquanto o outro, o eletrônico, você vai escalonando a potência ali, então você acaba gastando bem menos. E nós estamos falando assim de economias do chuveiro eletrônico nessa época de outono e de primavera, de mais de 80%, se a gente for comparar o chuveiro elétrico. Então é muito econômico, vale muito a pena. Então, chuveiro eletrônico é o que você deve procurar. Isso. Entendido. Uma outra questão. Eletrodomésticos mais antigos, naturalmente, gastam mais energia. Só que aí, as pessoas ficam naquele dilema. Ué, a minha máquina de lavar, a minha geladeira... Geladeira é uma que gasta pra caramba, porque não tem como tirar da tomada, né? Mas a minha geladeira antiga, minha máquina de lavar antiga, o meu chuveiro elétrico antigo, tá funcionando perfeitamente. Vale o investimento de comprar um novo, que gasta muito menos, e um investimento a longo prazo, ou não tá valendo? Vamos lá, começando pelo chuveiro. Se você tem um chuveiro elétrico até novo, tá? Nem vamos falar dos velhos, vamos falar novo. Chuveiro elétrico novo. Se você toma um banho de 10 minutos, você tem 5 pessoas na família, você vai tomar os 50 minutos de banho por dia. Só de banho assim, imaginando que esse seu chuveiro aí, ele vai gastar 8 quilowatts, vamos considerar ele de 8 quilowatts, vai gastar com esse chuveiro aí R$ 200 por mês, só arredondando valores, tá? R$ 200 por mês. Se você trocar ele por um eletrônico, você vai gastar R$ 100 por mês, você vai conseguir economizar metade. R$ 100 por mês. Um chuveiro eletrônico custa R$ 100. Se você pegar o chuveiro eletrônico e comprar o chuveiro eletrônico, você consegue pagar ele com a economia do chuveiro elétrico. Se você quiser fazer diferente, falar, eu não quero pagar nada mesmo, e comprar ele 2 vezes no cartão de crédito, você já economizou no primeiro mês. Então, a troca pelo chuveiro eletrônico vale muito a pena. Outro equipamento que vale muito a pena, que a gente tem que pensar, é geladeira. Tem geladeira que eu vou, às vezes, em clientes, em seguidores nossos, que ela está gastando R$ 200 por mês. R$ 200 por mês. E não é uma geladeira tão antiga, não é uma geladeira da época da minha avó, é uma geladeira de 10 anos atrás.
Se você trocar por uma nova, ela gasta R$ 28 por mês. Então, você sai de uma conta de 200 por mês para uma conta de 28. Essa geladeira nova custa R$ 3.000. Então, vamos dizer que em um ano e pouquinho, ela se paga. Então, vale muito a pena. Fora que essa geladeira nova, ela vai economizar pelo resto do período dela, que a vida útil de uma geladeira, a vida útil esperada de uma geladeira é de 10 anos. Então, você vai economizar muito ainda com ela. Então, vale a pena, sim, vale a pena estudar, vale a pena trocar. Equipamentos que não mudam, seja qual for a idade deles. O seu forno elétrico é resistência, não muda, a resistência é a mesma. O que não vai mudar? Air fryer não muda de 5 anos atrás para de hoje, não vai mudar o consumo. Micro-ondas não muda o consumo de 10 anos atrás para hoje. Esses aí o consumo é o mesmo. Olha, eu não sabia que alguns eletrodomésticos não mudavam dos antigos para os novos. Achei que todos eram mais econômicos, os mais novos. Apesar de que tem muita gente que fala que a qualidade dos fabricados nos últimos anos, a qualidade é pior. É verdade? Na verdade, não é assim, a gente fala em qualidade, mas não é. Chama-se obsolescência programada. Quando você compra o equipamento, a indústria, quando entrega o equipamento para venda, ela já fala assim, ó, obsolescência programada desse equipamento, ou seja, esse equipamento vai durar X tempo, 5 anos. O air fryer, 3 anos. Em 3 anos ela vai quebrar. Por quê? Porque eles já programam a troca. Isso daí é normal na indústria do mundo, ter essa obsolescência programada. Então, a gente só tem que entender ela. Antigamente, não. Tanto que antigamente uma marca falava, né? Não é nenhuma tal. E aí todo mundo sabia que aquela marca durava muito, que minha avó tinha uma geladeira dessa mais de 40 anos. Hoje não. Hoje todo mundo tem essa obsolescência programada, onde que uma geladeira, por exemplo, vai durar 10 anos. Não adianta que as geladeiras hoje modernas não são a mesma de 10 anos atrás e não vão durar tanto. Isso daí sim, porque até o material, vamos falar assim, a parte de metal dela é mais fino, porque gastar na fabricação ela é mais barata, ela é mais leve, por ter essa parede mais fina, ela consegue ter um isolamento melhor. Então, até modernizar os equipamentos também faz a vida útil deles diminuir um pouquinho. Marcos Souto, especialista em eficiência energética, está conversando aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. E tem um ouvinte aqui, ó, Delina Narrador, dizendo que a entrevista é esclarecedora, que merece estar nas redes da Rádio Bandeirantes. Claro que merece e estará no YouTube, nas redes sociais da Bandeirantes. O Marcos Souto esclarecendo o que deve ou o que não deve entre o que gasta energia elétrica nas nossas casas. Mais alguma dica preciosa, Marco? Sempre lembrar que é assim, gente, o que está na tomada gasta energia. Vamos tirar tudo da tomada, vamos tentar deixar o mais assim, o menos ligado possível, que melhor economia é aquela que a gente não usa. Desliga tudo, não está no ambiente, desliga a televisão, desliga ventilador, desliga tudo e aproveita que o conforto vai trazer cada vez maior consumo de energia. Se a gente cuidar, sempre vamos ter. Então é bom a gente ter, porque senão bandeiras serão cada vez mais constantes, o consumo de energia está subindo no mundo inteiro e aí podemos ficar até aí na mão uma hora ou outra. Então, sempre economizando, sempre lembrando assim, economia de energia é igual unha, toda semana tem que cortar, toda semana você tem que rever e diminuir o consumo. Marco, uma última pergunta aqui que chegou da Gabi Lambert. Ela é uma querida que faz as nossas marmitas de uma galera aqui da Rádio Bandeirantes. Inclusive, hoje eu almocei uma marmita da Gabi e como ela vende essas marmitas, ela tem aqueles freezers em casa, sabe? Sim. O freezer deitado. Gasta muito, vale a pena comprar um mais novo? Como que é? Freezer vale a pena sim comprar um mais novo, mas o principal é assim, tem um segredo para os freezers que às vezes as pessoas não prestam atenção. Qual o segredo? Deixa o freezer um palmo da parede. Afasta ele da parede um palmozinho é o suficiente. Por quê? Porque vai circular ar em volta dele, ele não vai esquentar e assim não vai acabar esquentando de fora para dentro. Porque o motor do freezer ele esquenta. Se ele está encostado na parede, ele esquenta a parede volta esquentando o freezer, acaba gastando mais energia. Então, se ela afastar um pouquinho o freezer da parede, ela já vai conseguir economizar. E como ela faz marmita, se ela conseguir abrir menos vezes o freezer, mais ela vai economizar de energia.
Já vou pedir desconto na marmita, hein, Marco? Porque eu dei a dica pra ela de como ela vai gastar menos na conta de luz. Tô brincando, um beijo pra Gabi e eu te agradeço. Marco Souto, especialista em eficiência energética, dando essa entrevista esclarecedora com muitas dicas pra gente conseguir pagar menos na conta de luz, que tá mais cara a partir de hoje com a vigência da bandeira amarela. Valeu, Marco! Muito obrigado a todos os ouvintes.